Muito bom dia, está começando agora aqui na tela da TV Cidade o nosso Alô Minas Gerais Manhã, que vai deixar você informado sobre todas as informações relevantes no estado de Minas Gerais. Bem-vindo, bem-vindo, vem, que está no ar o Alô Minas Gerais. O consumidor está almoçando mais perto de casa. As refeições antes realizadas nos grandes centros empresariais, perto do trabalho, agora estão com o tempero dos bairros residenciais. Em Belo Horizonte, com boa parte das pessoas em home office, essa migração foi inevitável. Rosângela sai para comprar a refeição no restaurante que fica a 2 quarteirões da casa dela, na região nordeste de Belo Horizonte. Olá, boa tarde, tudo bem? A psicopedagoga conta que comprava a refeição perto da escola onde trabalha, na região da Pampulha. Com as atividades escolares suspensas e em home office, mudou o hábito por causa da pandemia. Facilita bastante, porque eu vou lá e eles fazem assim uma boa assistência da higiene, né? Então eu me sinto segura, confio no trabalho deles, vi a cozinha tudo direitinho, aí diariamente eu busco esse almoço lá e fico mais tranquila dessa forma. Segundo uma empresa que presta serviços na área de alimentação, entre abril e junho deste ano, os principais restaurantes de bairros residenciais tiveram uma alta em torno de 40% no consumo. Em contrapartida, os restaurantes de bairros comerciais sofreram uma queda, no mesmo período, de aproximadamente 66%. Os dados mostram ainda que as vendas caíram em 11 bairros comerciais. Em 7 residenciais foi o contrário, o faturamento aumentou. Um destes bairros em alta é o Caiçara, na região noroeste da cidade. Aqui fica o restaurante do Gabriel. A gente está vendo que os clientes passaram a pedir pelo telefone, fazer pelos aplicativos de delivery, pedindo aqui na região mesmo, no bairro, durante a semana. O proprietário conta que antes ele já fazia entregas, mas o foco era servir os clientes na loja. Com o novo coronavírus, ele investiu mais em anúncios na internet e nos panfletos. E as entregas subiram 30%, a maioria no próprio bairro. Podendo ter algum lucro, alguma melhora no seu faturamento, com certeza é sempre bem-vindo. Mas o que a gente está conseguindo hoje é manter as contas em dia, manter o faturamento, pelo menos para poder pagar as contas. No primeiro semestre de 2020, foram cerca de 5 mil pagamentos do seguro DPVAT em Minas Gerais. É importante dizer que os dados relatam a realidade de acidentes que aconteceram em 2020 e também em anos anteriores, já que as vítimas têm até 3 anos para fazer o pedido do benefício. O Arlington estava atravessando uma faixa de pedestres quando foi atropelado. A batida foi feia. Quebrou o retrovisor do carro, amassou o capô, o para-brisa quebrou. E eu passei por cima do carro e bati de cabeça no chão. Ele teve várias escoriações pelo corpo. O ferimento mais grave foi na cabeça. Para auxiliar vítimas de acidentes de trânsito, como o Arlington, os brasileiros contam com o seguro DPVAT. No caso do óbito, o valor a ser recebido pelos herdeiros da vítima corresponde ao valor de R$ 13.500. No caso de invalidez permanente, até o montante de R$ 13.500. E no caso de despesas médico-hospitalares, até o montante de R$ 2.700. Os pedestres somam mais de 46 mil indenizações pagas pelo seguro DPVAT só no primeiro semestre deste ano no país. Entre os estados, Minas Gerais registrou a maior incidência de pagamentos no período. Em seguida, no ranking aparecem São Paulo, Mato Grosso e Santa Catarina. De acordo com os dados da seguradora que administra o DPVAT, entre todos os casos, 79% dos pagamentos foram para pessoas que ficaram com algum tipo de invalidez permanente. Os pedestres são o segundo tipo de vítima que mais recebe o benefício, ficando atrás dos motoristas. Diz muito justamente sobre esse trânsito violento, né?
um trânsito que deve estar refletindo um desrespeito à legislação de trânsito. Então é muito importante que o motorista ele tenha consciência, ele respeite a velocidade, ele fique atento às sinalizações e também os pedestres. O Arlington já está reunindo a papelada para solicitar o benefício. E é muito importante que o acidentado, ou no caso do óbito, os herdeiros, tenham a consciência que eles não precisam de atravessadores. Tá? O site fornece os passos a serem seguidos sem a necessidade do advogado e sem a necessidade também do despachante. Quanto à faixa etária, o grupo mais atingido é o que tem entre 25 e 44 anos, com 42% do total de indenizações. A vítima tem um prazo de 3 anos para fazer a solicitação. Os gastos que eu tive, eu pretendo ser reembolsado, porque eu fiquei também afastado da empresa alguns dias e isso me gerou prejuízo. Eu quero recorrer dos meus direitos. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais lançou nesta terça-feira, dia 11, o Programa de Justiça Eficiente. A iniciativa, que vai modernizar os trâmites, promete tornar os processos mais rápidos, baratos e acessíveis. Veja. O processo é desmontado, as folhas cuidadosamente separadas, uma por uma, e em seguida digitalizadas. É trabalhoso, mas essa dinâmica vai permitir mais segurança e rapidez no andamento dos processos. Representa menos tempo, os advogados e os operadores do direito terão condições de trabalhar nos seus próprios escritórios, representa uma economia para o Tribunal de Justiça e isso é o futuro, ou seja, a gente não tem mais como tramitar com o processo no meio físico, dada a dificuldade da proximidade das pessoas durante a pandemia. Desde o ano passado, todas as comarcas mineiras já estavam autorizadas a digitalizar processos novos. Só que muitos armários continuaram cheios de pastas antigas. Todos os processos já tramitam no meio eletrônico. O que nós estamos iniciando em todo o estado de Minas Gerais é a digitalização dos processos cíveis antigos, que já tramitavam em meio físico. Então é a virtualização e a indexação desses processos para que eles possam tramitar também em meio eletrônico. A estimativa é que em 2 anos a virtualização já tenha acontecido em todas as 297 comarcas do estado. Se a meta for atingida, cerca de 2 milhões de processos que ainda estão no papel terão sido digitalizados. Por enquanto, os processos da vara de família serão priorizados, em seguida os da vara criminal. Além da digitalização, o Tribunal de Justiça lançou recentemente uma campanha para facilitar o acesso aos processos e às conciliações. Isso para que haja uma menor distribuição de processos nos fóruns, ou seja, uma solução amigável, pré-processual, que facilita a vida de todos os jurisdicionados, fica mais barato e outra coisa, acaba facilitando para que os processos que foram interpostos no fórum possam tramitar mais rapidamente. Vamos falar agora da Covid-19. Mesmo com vacina, alguns atos da quarentena devem continuar. Há 5 meses começamos a mudar alguns hábitos por causa da pandemia de Covid-19. Com o anúncio da produção de algumas vacinas, veio o otimismo, mas isso não quer dizer que voltaremos aos velhos costumes. Vamos ver. Nos últimos meses, a pandemia do novo coronavírus nos obrigou a mudar de hábitos. O uso de máscaras em locais públicos, além de obrigatório, virou item de proteção. Tivemos também que nos distanciar e evitar aglomerações. Recentemente, o comércio não essencial voltou a funcionar com algumas restrições e o movimento nas ruas aumentou. Mas apesar da onda de otimismo, os especialistas alertam: ainda não é hora de voltar com os velhos costumes. Infelizmente não é hora para a gente poder ter esse tipo de relaxamento, entender, a gente entende a necessidade das pessoas de encontrar, de confraternizar, conversar, né? Isso é muito importante para a saúde mental também, né? Mas a gente tem que colocar o risco e o benefício disso. Eu acho que não é o momento da gente entrar num ambiente fechado, um boate, um restaurante, não é o momento, né? A gente tem que esperar mais um pouco, reduzir, né, a nossa taxa de transmissão. Belo Horizonte, né? Eu falo Belo Horizonte,
que a nossa taxa de transmissão, aquela RT, ela está abaixo de 1, ela tem que ficar abaixo de 1 durante pelo menos 3 a 4 semanas, né? Nós temos que tirar o paciente dos hospitais para a gente poder pensar na flexibilização. Para o infectologista, é impossível prever quando deixaremos de usar máscaras ou poderemos abandonar o distanciamento social. A gente pode projetar de acordo com alguns cenários pré-estabelecidos, né? Por exemplo, essa questão da vacina. São 6 vacinas em fase 3, tem essa da Rússia e tem uma da China também que está sendo já utilizada em larga escala entre os militares. Geralmente, quando uma vacina de fase 3, ela chega na fase 3, que é a última fase, ela tem uma chance de mais de 90% dela ser aprovada. A descoberta de uma vacina capaz de imunizar as pessoas é vista como uma solução libertadora. No entanto, vários questionamentos ainda são feitos, como quando as doses serão disponibilizadas para toda a população e quanto tempo vai durar o efeito da vacina. Vamos pensar assim, não tão otimista, né? A vacina vai ser aprovada com uma eficácia de 50% e que vai ter uma duração de 1 ano, 1 ano e meio, por exemplo, ou 2 anos, né? A população ela vai ter que continuar aderida a essas medidas, né? Essas medidas de controle vão ter que ser perenes, né? Talvez manter um mascaramento facial, evitar aglomerações, manter um distanciamento de 2 metros do seu interlocutor, lavar as mãos, é claro, né? Então, assim, isso é um cenário que a gente chama mais conservador. Agora, se a vacina ela for segura e ter uma eficácia muito grande, né, de mesmo 90%, mesmo que ela tenha que ser aplicada a cada 2 anos, o cenário muda um pouco. Diante do cenário atual, os especialistas dizem que o futuro dependerá muito das políticas de controle da doença e também das ações de cada um. Essas mudanças vão ter que permanecer, vão ter que ser perenes, pelo menos nos próximos anos, talvez 2 até 5 anos, né? A gente vê muita cena, mesmo antes, nas cenas na Ásia, no Japão, na China, as pessoas saindo de máscara. Aquelas pessoas que estão com máscara, muitas vezes elas estão com sintomas da gripe. Então, elas protegem os outros também, né? Quer dizer, mais se protegendo os outros do que a ela mesma. O infectologista Unai Tupinambás defende, por exemplo, a adoção de protocolos sanitários para que determinados setores possam voltar a funcionar. Vamos pensar que a gente abriu, né? A situação nos permitiu, nós abrimos quase tudo, mas em determinado setor, por exemplo, uma escola, né, começou a ter alguns casos. Então, nós temos que chegar, o sistema de saúde tem que ser capaz de detectar aquele surto. Uma pessoa se contaminou, né, a gente faz a quarentena daquele grupo, testa as pessoas todas sintomáticas, fecha aquela escola, aquela sala de aula, aquele turno, mesmo aquela escola, e assim sucessivamente. É assim que está sendo feito na Alemanha, em Singapura, Coreia do Sul, na China, Nova Zelândia fez isso, a Austrália faz isso. Com mais de 101 mil mortes e 3 milhões de infectados, o Brasil, na opinião do infectologista, está falhando no combate à doença. A gente vivia uma coisa esquizofrênica, né? Uma ciência, o Ministério da Saúde falava uma coisa, o governo central falava outra. Então colocou a população confusa, né? Insegura, desalentada, não acreditando quem acreditar, então deu nessa tragédia. Será que nossos governantes estão esperando a imunidade coletiva, que eu acho que é uma estratégia completamente antiética, desumana e genocida até. Não dá para a gente contar com a imunidade de rebanho, nós temos que controlar a pandemia, lutar, né, torcer para que as vacinas sejam eficazes, né? Então, eu acho que esse é um dos motivos a gente está onde estamos, né? O segundo país em casos de mortes e o segundo país em números de absolutos de Covid, é muito triste. E para você que nos acompanha de outro estado, fique agora com a sua programação local. E você que está aqui pela TV Cidade, nós vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos com mais Alô Minas Gerais para você. Até já. Olá, eu sou Guilherme Costa, tenho 20 anos e sou pré-candidato a vereador da cidade de Santa Bárbara. Tomei essa decisão porque acredito na força da juventude para mudar a política da nossa cidade. As transformações e mudanças para ressignificar o quadro político atual da nossa cidade têm que partir de cada um de nós. E eu acredito no poder e na força da juventude que precisa ocupar lugares onde até então não ocupava. Santa Bárbara tem tudo para ser uma cidade maior e melhor. E para isso precisamos tomar decisões importantes para que a nossa cidade cresça. Política se faz falando de soluções e não de problemas. Eu sou Guilherme Costa, pré-candidato a vereador de Santa Bárbara.
Minas Gerais, estamos de volta dos nossos comerciais, agora na edição regional para você que é de Santa Bárbara e região. Olha só, a mineradora tem até 13 de setembro para apresentar um plano de controle ambiental. A mineradora GSM informou ontem, durante uma reunião com o bairro Sagrada Família, em Barão de Cocais, que já está trabalhando com 2 planos de controle ambiental e estudos de impacto de vizinhança para serem entregues à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e tem até o dia 13 de setembro para entregar esses projetos concluídos. A informação foi repassada pela coordenadora de projetos sociais de empresas, Marina Morales. Olha esse assunto agora que eu vou falar com vocês, prestem bem atenção, olha isso. Um novo decreto assinado pelo senhor prefeito Leris Felisberto Braga está proibindo que as pessoas da mesma família façam compras juntas no supermercado e também veta a presença de crianças menores de 12 anos nos estabelecimentos, mesmo que elas estejam acompanhadas dos pais ou responsáveis. Segundo o prefeito, as novas medidas publicadas ontem são para combater o coronavírus no município. Além das 2 novas regras, a prefeitura não está permitindo qualquer tipo de aglomeração dentro de estabelecimentos e estacionamentos e pedindo aos comerciantes que exijam distanciamento de 2 metros entre as pessoas. Tem que fazer medidas protetivas sim, senhor prefeito, tem que cuidar da cidade, tem que combater o coronavírus mesmo na cidade. Mas agora, proibir pessoas da mesma família, que estão dentro da mesma casa, que estão juntas, de fazer compra, eu acho que já é um pouco demais, né? Não. Eu acho que o senhor está exagerando um pouquinho aí. Mas, vamos ver se essa medida vai funcionar, né? Sendo que as medidas anteriores já não estavam funcionando coisa nenhuma, porque vários pontos da cidade a gente pode notar aglomeração, né? Inclusive dentro de supermercados superlotado. Então, não sei se vai funcionar muito bem não, tá? Eu vou fazer mais um rápido intervalo, daqui a pouquinho eu volto com mais informações para vocês. Estamos de volta no nosso Alô Minas Gerais Regional Manhã. Gente, a gente teve um pequeno probleminha com o nosso monitor antes dos comerciais, mas já está tudo resolvido, já está tudo certinho para vocês, tá? Olha só, o delegado de Santa Bárbara, Pedro Henrique Guimarães Costa, que responde interinamente por Barão de Cocais, disse que a Polícia Civil instaurou um inquérito policial para averiguar a responsabilidade do condutor do Saveiro que atropelou o aposentado Moacir Nunes, conhecido como Moacirzinho. Gente, esse senhor Moacir foi atropelado no dia de ontem por esse condutor e esse senhor acabou vindo a óbito. E agora a Polícia Civil está investigando e o delegado quer que o motorista responda por homicídio culposo e a gente vai entender isso agora. Pedro Henrique Costa foi um dos primeiros a chegar no local do acidente porque estava se deslocando para a cidade de São Gonçalo do Rio Abaixo. Ele afirmou que o motorista fez o teste do bafômetro, que não acusou ingestão de bebida alcoólica. Por ter prestado socorro e não ter fugido do local, o condutor foi liberado. O acidente ocorrido na MG 436 em Cocais, distrito de Barão de Cocais, resultou na morte do aposentado Moacir Nunes na manhã dessa terça-feira, dia 11. Ele foi atropelado por um saveiro quando andava de bicicleta na região da Baixada do Dante, que fica entre Duas Pontes e Trevo de Boa Vista. Moacir Nunes recebeu os primeiros socorros do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Barão de Cocais por volta das 10 horas. O médico que atendeu a vítima identificou muita perda de sangue na base posterior do seu crânio e uma fratura no braço direito. O aposentado foi levado em estado grave para o Hospital João 23 em Belo Horizonte por um helicóptero do Corpo de Bombeiros da capital. Moacir Nunes não resistiu aos ferimentos e faleceu.
tem que investigar mesmo aí essa situação, porque o senhor Moacir foi atropelado, né, e morreu, né? Não conseguiu resistir aos ferimentos e acabou vindo a óbito. E a polícia tem que fazer o trabalho deles mesmo para não deixar nada ser injusto nem para a família do Moacir, nem para o condutor do veículo, tá ok? O nosso Alô Minas Gerais Regional vai ficando por aqui. Eu quero desejar um bom dia para você que está em casa nos assistindo, para você que está trabalhando, para você que já foi, mas está nos assistindo pelo smartphone. O meu muito obrigado pela sua audiência e continue ligado aqui na TV Cidade. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo Alô Minas Gerais. Tchau, tchau.